Olá pessoal, aqui é o Davi. Eu vou apresentar para vocês agora como é que funcionam as questões do repositório de programação orientada a objeto. Aqui é o Moodle de vocês, do PO-SFAN, e aqui você tem o link para o repositório do GitHub, onde estão hospedadas as questões. Aqui é o repositório, e para fazer esse exemplo, eu vou pegar aqui a questão do animal, 054. Todas as questões elas seguem mais ou menos o mesmo modelo. A gente tem uma descrição dizendo o que é que a questão tem que fazer. Nós temos um shell explicando com um modelo de comandos o que é que a tua questão deveria, o que é que o teu código deveria fazer em cada um desses inputs. A gente tem um diagrama para a maioria delas explicando como é que ele deve ser implementado. Aqui uma legendazinha para os primeiros diagramas dizendo o que é que significa cada um desses elementos. E para algumas das questões, a gente tem um rascunho, que seria como o código de partida para a questão. Seja porque é um conceito novo e nós queremos que você aproveite essa ideia do conceito novo, ou porque a gente está agilizando a main ou alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada nessa questão específica. Aqui você vai criar um animal e você vai passar a espécie e o barulho que ele faz. O gato mia, o cachorro late. O teu animal ele vai passar por 4 estágios, ele sempre é criado como um bebê e ele vai amadurecendo até a morte. E o teu animal ele faz barulho, o barulho que foi cadastrado, a não ser que ele seja bebê ou esteja morto. E você vai precisar de um método para poder gerenciar o amadurecimento desse teu animal. Então, antes de você pensar em como implementar isso, o Shell ele vai te ajudar a entender o que é esperado de você. Você pensa que isso daqui é interativo, o teu cifrão diz o que é que tem que ser tua entrada e o que não é cifrão é a saída. Então, por exemplo, init gato miau inicializa uma espécie e um barulho. Você vai criar um objeto que vai ser o teu animal, que ele é da espécie gato e ele faz miau. Se você pedir para mostrar, ok, eu tenho um gato, estágio 0 de vida, bebezinho, que faz miau. E aí você poderia testar, ó, se eu inicializar um cachorro que faz au, cachorro, espécie estágio 0 faz au. Por exemplo, aqui no método envelhecer. O envelhecer é através do grow e você diz quantos estágios ele vai envelhecer. Se você pedir para ele envelhecer 2 estágios, o teu bebê vai estar com o segundo estágio. Se você pedir para ele envelhecer mais 2, ele chega no 4, ou seja, ele está morto. E se você pedir depois de morto para ele envelhecer, a lógica pede que ele não envelheça mais. Então, depois de envelhecer, não é para sair 7, 4 mais 3, mas sim 4. Como ele está morto, ele não envelhece mais. E por aí vai. Todos os comandos ele tem que seguir a lógica do que foi apresentado lá nos requisitos. Por exemplo, se você acabou de criar a sua cabra, se você pedir para ele fazer barulho, ele vai só fazer um gemidinho. E aí, se você fizer ele crescer, aí sim ele consegue fazer bé. Mas se você amadurecer e ele morrer, pronto, agora ele não pode mais fazer barulho. RIP. Você tem o diagrama, você tem os métodos e você tem os códigos de rascunho. Esse é o modelo básico das questões. Para testar, para rodar o teu código e ver se ele está correto, você pode fazer diretamente pelo Moodle, mas eu sugiro que você use um aplicativozinho que foi feito aqui em Xadá, que é um aplicativo que tanto baixa o projeto como testa o projeto. Para ele, você só precisa do Python instalado, que já vem no Linux e no Mac, mas no Windows basta você instalar o Python pelo instalador oficial. Com o Python instalado, você tem o gerenciador de pacotes do Python, que é o pip. E aí basta você mandar instalar o aplicativo TKO, tudo bem? No caso, como eu estou aqui no Arch Linux, eu instalo utilizando o PyPX. Ele já vai baixar o aplicativo diretamente no repositório e instalar na tua máquina, tudo bem? Ok. Todos os exercícios do repositório, eles têm um label, um rótulo, que no caso é um númerozinho com 3 dígitos, tá bom? Então, no caso aqui do animal é o 054, se fosse, por exemplo, o grafite seria o 004 e por aí vai. Então, vamos voltar aqui para o TKO. Ele tem um comandozinho que é o down, que ele baixa o código, o projeto. Se eu colocar aqui um "-h", ele vai mostrar que ele precisa da disciplina, do índice e da extensão que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, aqui no caso, eu vou pedir para ele baixar, a disciplina é PO, o índice é 0,54 e eu vou trabalhar, por exemplo, com o Java. Ele vai baixar para mim 3 arquivos, a descrição da questão, os casos de teste, que a gente fala depois, e o arquivo de rascunho. Ele pede aqui, renomeie antes de modificar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mostrar as pastas, está aqui a pasta ó, PO054,
vou entrar na pasta PO, ok, vou mandar mostrar os arquivos, está aqui, ó, a descrição. Se eu pedisse para ver a descrição, ele iria dizer, olha, está aqui a descrição, aqui em Markdown, ó, tudo que a gente leu lá, ó, bebê, criança, idoso, adulto, tá. Se eu pedisse para ver o rascunho, no caso aqui, o 054 ele já vem todo implementado, está aqui, ó, animal, fazer barulho, aqui ele já está todo implementadinho. E os casos de teste, que a gente vai ver depois, tá aqui, ó. Isso daqui é a entrada, isso daqui é a saída esperada. Mas vamos focar no TKO. Beleza, eu tenho o meu código, vou renomear aqui o meu rascunho para solver.java e eu quero rodar. Já implementei, eu quero rodar. Para isso, basta você fazer um TKO, run, o teu arquivo de solução, no caso aqui é o solver.java, e o arquivo que tem os testes, e no caso aqui é o cases.tio. Como ele já veio todo implementado, ele vai dizer que passou em tudo, que rodou, que está funcionando. Vamos errar de propósito? Então, eu vou abrir aqui o solver.java e vou colocar para ele começar na idade errada. Vou começar aqui para ele começar com 2, no estágio 2, ao invés de começar no estágio 0. Se você pedir para ele rodar o código agora, ele vai dar um erro e ele vai te mostrar qual é o erro que ele está dando. Ó, era para ter saído, ó, isso daqui é a entrada. Iniciei gato miau, mostrar, iniciei cachorro au au, mostrar, iniciei galinha cocoricó, show e end. Aqui ele está dizendo que no show, o teu código gerou gato, começou no estágio 2, mas era para ter saído gato no estágio 0. E assim você tem como comparar o que é que está saindo do que é que está esperado. E aqui ele ainda mostra, por exemplo, a renderização com os white spaces, caso você tenha errado uma quebra de linha ou um espaço. Se o teu código estiver certinho, ele vai mostrar tudo certinho. A última coisa que você precisaria é, se você tem só um teste específico, por exemplo, o teste 2 que você quer rodar, debugar, você pode dizer, olha, eu quero rodar o teste 2 e ele vai rodar para você só o teste 2 e mostrar a saída de erro do teste 2. Vamos entender agora o que é o teste. Quando você está fazendo um exercício normal de FUP, por exemplo, você tem uma entrada que você vai ler e numa única rodada você vai gerar a saída e pronto, acabou-se. Só que em PO, como a gente acaba tendo que testar muitas funções, os testes são feitos no modelo de comandos persistente. Ou seja, eu vou ter que processar várias entradas e gerando para cada entrada uma saída. Então você pode imaginar que você está num loop sem fim, e aí você verifica o que é que foi pedido nesse comando e realiza essa ação. Por exemplo, os testes são gerados a partir do shell. Tudo que começa com cifrão, ele vai ser uma entrada do meu código e o conjunto do todo é a saída. Vamos pegar aqui o teste, um arquivo de teste para a gente entender. Isso daqui é um teste do arquivo de teste. Esse teste, ele diz que o label dele é iniciando, a entrada dele é init gato miau, show init cachorro au au, show init galinha cocoricó, show end. Isso tudo é a entrada. E a saída esperada é, se você for ver, é o mesmo comando de entrada, ó, init gato miau, só que com um cifrão na frente, show com um cifrão na frente. Por que isso daqui é feito? Para facilitar você entender de que é cada saída. Então, se a gente só jogasse as saídas do comando show, eu teria um monte de saídas e ficaria difícil de rastrear a que cada saída está relacionada. Então, o que é que a gente tem que fazer? Manter um loop aqui, lendo cada uma das entradas. Para cada uma das entradas, a gente vai fazer o que é que o comando pede. Por exemplo, aqui eu vou inicializar um gato, aqui eu vou mostrar o meu objeto, aqui eu vou inicializar outro animal, mostro o objeto, inicializo outro animal, mostro o objeto, e aí termina a minha execução com o comando de end. O arquivo de teste, se você abrir aqui, ele vai ter vários testes. Então aqui, ó, a entrada do primeiro teste, a saída do primeiro teste, a entrada do segundo teste, a saída do segundo teste, e por aí vai até acabar em todos os arquivos de teste. Para poder processar isso daqui, existe um modelo mais ou menos pronto, que é o que eu vou passar para vocês agora. Esse modelo, ele pode ser compreendido assim. Você vai ter que manter o teu código dentro de um loop, ok? Aqui no faça para sempre.
O teu objeto que vai ser manipulado, ele tem que estar aqui do lado de fora do loop para poder funcionar, tudo bem? Então, eu vou criar uma coisa, um animal, um gato, um carro. E dentro desse teu loop, você vai fazer para sempre. Fazer o quê? Ler a linha de dados, por exemplo, seria o init gato quimia. Depois você vai quebrar essa linha de dados em palavras. Então, por exemplo, init gato miau vai ser quebrado em 3 palavras. A primeira palavra vai ser init, a segunda vai ser gato, palavra índice 1, e a palavra índice 2 vai ser miau. Então, arg0 init, arg1 gato, args2 miau. Agora você imprime o que você leu na saída, para poder a gente fazer a correlação entre entrada e saída, e aí você vai fazer um loop infinito, onde você linka o comando, certo? Que você recebeu com a coisa que você quer rodar. Por exemplo, no caso do gato, você vai fazer animal.crescer, animal.miar. E aí no final você tem que ter um comando de end e tem que ter um comando de falha, caso você não consiga processar nenhum desses comandos. Então vamos ver como é que isso daqui, os nossos códigos de resolução, a nossa main, ela se enquadra em cada linguagem. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o código que a gente baixou, o código desse exercício em Java, e vou abrir o VS Code nessa parte. Eu vou ter acesso ao arquivo de solução e o arquivo de teste. Então, vamos abrir aqui do meu lado o arquivo de teste e aqui o arquivo de solução. Ok, então vamos lá. No arquivo de solução, eu vou ter um loop infinito. Aqui a descrição, ó, meu animal, ele tem espécie, tem barulho, tem estágio. Então, vamos imaginar que aqui a classe animal, ela é o teu back-end, é ela que faz a lógica, tudo bem? No teu arquivo de solução, você vai precisar de uma função principal, né, que é o teu, um loop principal, que é o teu loop infinito, ok? No teu loop infinito, você vai chamar as funções input e write, que são funções que a gente define aqui embaixo, só para facilitar. Você vai precisar de 3 funções auxiliares. O input vai pegar a linha inteira da entrada, o write é simplesmente a simplificação para o system.out.println, e o number em Java, a função que a gente criou aqui, ele vai converter a tua informação, o teu texto, para double. Tudo bem? Vamos aprender a usar isso daqui, tá? Então vamos lá. Fiz o meu loop infinito, criei o meu objeto aqui fora do loop e agora eu preciso começar a manipulá-lo. Li a linha inteira com o input, com o linha.split eu quebro a linha num vetor de palavras e depois eu escrevo a linha. Isso vai garantir que o conteúdo que eu li, ele vai ser escrito aqui com o cifrão na frente. Beleza. No caso do init, o init vai passar 2 parâmetros, a espécie e o barulho. Então, quando eu ler o init, que vem no argumento 0, porque eu quebrei a minha linha inteira em palavras, a primeira palavra é init. A segunda palavra, o argumento 1, vai ser a espécie, o argumento 2 vai ser o barulho. Então, eu vou usar os argumentos para chamar a minha função, que no caso aqui é o construtor de animal, e eu guardo esse animal no objeto que eu criei, bem aqui, ó, animal. Então pronto, o init faz o que ele devia fazer. Qual é o segundo comando que eu tenho? O comando de show. O que é que o show faz? No caso, ele vai pegar o animal que eu tenho, que é o animal que eu estou manipulando aqui no loop, pegar a string dela e escrever com write. Ah, eu quero escrever com system.print.ln. Tudo bem, pode escrever. A ideia de criar as funções de input e write é deixar com que todos os códigos de todas as linguagens sejam mais ou menos parecidos. Então, você pega uma função que só tem o rascunho, por exemplo, in TypeScript, você vai ver que é praticamente igual ao que a gente tem aqui, tá? O que que muda aqui? Quando você tem um parâmetro que te dá um inteiro, por exemplo, grow 2, o primeiro argumento é grow e o segundo é 2. Só que quando você faz o split, ele gera como uma lista de strings. Então, o args1, ele é uma string. Para simplificar, o que é que a gente faz? Chama a função number, que sempre vai converter para double. E aí, se você precisar de um int, você só faz o cast para int.
Isso simplifica para você não ter que ficar usando aquelas funções do Java, double.parse double, float.parse float. Então você só converte para número e aí arredonda para o que você precisar, para o inteiro e tudo mais. E aí você vai tendo que linkar cada funçãozinha, cada invocação com o teu back-end. O teu front-end é um grow number e o teu back-end é chamar animal.envelhecer para isso que você leu. E aí você mantém o loop até que no final você ou chegue no end, ou se por acaso foi um comando que você não implementou ainda, vai aparecer comando inválido.